Bom, pessoal, a crise aí das Big Techs, e eu vou chamar isso de crise, ela vai ser profunda, mas a gente precisa aprofundar e ver isso de uma maneira diferente do que o pessoal está colocando aí. Vamos lá. O aumento populacional faz com que a gente tenha a necessidade de procurar sociedades cada vez mais sofisticadas. O que é uma sociedade mais sofisticada? É a capacidade que as pessoas têm de tomar mais decisões. Só existe uma forma sustentável no médio e longo prazo de lidar com a complexidade. É o momento em que você distribui as decisões. A distribuição das decisões permite que você possa lidar melhor com essa complexidade. O efeito dominó, a taxa do efeito dominó reduz. Então, toda vez que você vai aumentando a população, há uma demanda pela descentralização. E aí surge uma mídia, a mídia vem, revoluções midiáticas permitem a chegada de novas linguagens, e as novas linguagens e canais empoderam as pessoas, e as pessoas ficam com mais capacidade de tomar decisões. Então, se a gente olhar a jornada humana é uma jornada em direção à descentralização progressiva. Se a gente analisar o final da Idade Média e a chegada do livre mercado, da República, foi um processo de descentralização, de empoderamento das pessoas através da massificação da escrita, que permitiu o surgimento de novas religiões, novas formas políticas, novas formas econômicas, etc., etc., a partir daquele processo. O que a gente está vivendo hoje no digital? Nós criamos uma nova linguagem, que é a linguagem dos rastros, similar à das formigas, que permite que você tenha o que a gente está chamando de Big Techs. Qual é o grande segredo das Big Techs? Que as Big Techs se aproveitaram dessa nova linguagem. Não tem outra coisa. Por que eles fazem tanto sucesso? Porque eles se aproveitaram dessa nova linguagem e criaram uma espécie de formigueiro. Você vai no Uber, você classifica o motorista e a qualidade dos motoristas não é feita pelo gerente do centro, é feita pelas partes de baixo. Airbnb, Facebook, YouTube. O grande segredo de tudo isso é a participação de baixo para cima. Então, a plataforma curadora tem uma filosofia, de maneira geral, ela aponta a possibilidade de uma filosofia de distribuição, que é o que aconteceu em várias áreas, inclusive com o Bitcoin, em que você tem uma moeda que não é mais feita por bancos centrais nos países. Então a gente está indo na direção da descentralização, só que esse processo não é um processo assim, agora a gente tem essa filosofia, a gente vai abandonar tudo que a gente teve até então e agora vai adotar essa nova filosofia. A coisa não funciona assim. E mais, essa nova filosofia é bem diferente da passagem que a gente teve na chegada da escrita, porque a passagem da monarquia para a república foi uma passagem de mamífero para mamífero, de um mamífero menos sofisticado para um mamífero mais sofisticado, em que o líder alfa tinha mais poder e ele perdeu o poder, mas continuou tendo o líder alfa, o primeiro-ministro, o presidente, os nobres deram lugar aos parlamentares, Criamos empresas hierarquizadas que foram fundamentais para a gente chegar aos 8 bilhões. 8 bilhões de sapiens é um mérito do sistema que nós criamos a partir de 1450. Termos hoje 8 bilhões, a gente tem que agradecer a toda essa geração de pessoas, ideias, tecnologias, que conseguiu criar esse modelo que nós temos hoje. Só que esse modelo ficou obsoleto, é assim que uma tecnoespécie funciona. Então essas plataformas curadoras, elas são plataformas que o centro não controla a qualidade. E a gente percebe que a mentalidade das pessoas que controlam essas plataformas ainda não é uma mentalidade curadora, apesar de estarem usando a linguagem dos rastros, apesar de estarem ganhando dinheiro com a linguagem dos rastros, apesar de estar se aproveitando disso para crescer exponencialmente, a filosofia que eles adotam nem sempre é uma filosofia curadora.
Você vê isso quando você mexe num PDF, na Eduz, por exemplo, que é um site de educação, e aí as pessoas dizem assim, olha, a gente vai aprovar para ver o que você mudou no seu PDF. Imagina se eles vão conseguir saber o que eu mudei no meu PDF. Às vezes é uma vírgula, às vezes é um ponto, às vezes é um parágrafo. Como é que eles vão saber o que tem? Eles não têm gente para fazer. Mas eles estão dizendo, não, olha, existe um controle de qualidade do centro e a gente vai tomar conta para que nada aconteça. A gente está garantindo a qualidade. Isso a gente vê em várias situações. Né? Uma coisa impossível de fazer, não tem como fazer, eles fingem que fazem. Né? E aí usam determinados critérios que você, às vezes, não concorda. Então, no momento que essas plataformas curadoras continuam com a filosofia da gestão, a gente tem uma coisa híbrida chamada gestoria. Não é curadoria, porque a curadoria não há o toque, o dedo do dono no conteúdo, e não é gestão. Então ficou um negócio chamado gestoria, é uma coisa confusa. Então todo esse mise-en-scène que foi criado, de que nós estávamos ali com plataformas de conteúdo em que o usuário que coloca o conteúdo, no momento que você censura, e já vinha se censurando pessoas nas plataformas, por critérios políticos, independente se você concorda ou não, você começou a criar um viés político dentro da plataforma. Então aquilo ali passa a ser uma mídia de massa com um pouquinho mais de liberdade para as pessoas colocarem suas informações. E aí fica a ideia do pessoal que está sendo censurado de criar uma plataforma, e aí então fica naquela velha disputa falsa, ouve bem, falsa de esquerda e direita. O grande embate que aconteceu depois da chegada da prensa não foi esquerda e direita, foi o quê? Centralizadores e descentralizadores. Foi a monarquia com uma visão mais centralizada e a república com uma visão mais descentralizada. Uma economia mais centralizada para uma economia mais centralizada. E agora nós estamos com o mesmo embate. Como é que nós vamos organizar a sociedade? Curadoria ou gestão? E aí que tipo de curadoria vai ser? É essa curadoria, logo de cara que a gente está vivendo? Essa curadoria a gente pode chamar de curadoria uberizada? É uma curadoria em que você tem uma plataforma centralizada com o uso da linguagem dos rastros, mas ainda com controle centralizado, com um dono, com investidores, com o centro muito presente, podendo censurar se ele quiser. Não é que ele vai censurar, ele pode censurar. E no momento que ele quer, ele censura. Foi o que fizeram agora, como já vem fazendo há bastante tempo. Qual é o desdobramento, Nepo? O desdobramento é a segunda geração das plataformas curadoras, que vai ser a plataforma curadora blockchainizada, em que o centro não tem condição, ele não consegue modificar o conteúdo. Foi o que aconteceu? Nepo, você está inventando isso? Não. Na hora que se criou o peer-to-peer, que o peer-to-peer é o avô do blockchain, foi justamente isso. Criaram-se sites de compartilhamento de músicas, e aí as pessoas foram num servidor, né, para fiscalizar, proibir, prender os caras dos servidores, que foi o início do Napster. E aí, esse cara aqui é o cara, vamos pegar o servidor dele. E aí depois o que acontece? As pessoas começaram, peraí, vamos quebrar isso. E aí surgiu a ideia de você fazer servidores descentralizados, que também foi o que aconteceu no surgimento da internet, quando os Estados Unidos, com medo da União Soviética jogar uma bomba no servidor central, distribuiu os servidores. E foi por aí que começou a tal rede descentralizada. E é o que vai acontecer agora. Não vai ser, a resposta adequada não é uma outra plataforma de direita agora, digamos assim, entre aspas, né? Porque eu não gosto desse conceito. O que vai ficar para as novas gerações, para as futuras gerações, são plataformas blockchainizadas de todas as áreas, inclusive de conteúdo, nas quais o dono, nas quais o criador, como é o caso do Bitcoin, não tem condição de fazer a censura. Não é que ele vai querer ou não querer, ele não consegue fazer a censura.
Porque o ecossistema é criado e você não consegue mais mexer naquilo. Então você não consegue censurar. E é isso que vai resolver o problema. Para a gente entrar em outro ciclo, para a gente entrar em outra situação. Então esse é o embate. E a gente não pode perder isso de vista. De um lado, a gestão com o controle do centro e do outro lado, a curadoria, que está ainda na primeira etapa, que é a curadoria uberizada, e num segundo momento nós vamos caminhar para a curadoria blockchainizada, em que a possibilidade da censura não será mais possível. É isso, o que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos aí com a melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Temos aqui uma narrativa que vai sendo construída ao longo dos anos, com a participação intensa dos bimodais, que tem uma formação, que tem atividades internas, leituras, lives, artigos exclusivos, certificação, debates. Então eu convido você para sair de Matrix, vir conhecer uma narrativa consistente sobre o digital, não é essa fumaçada que está aí, e você vem para cá participar desse processo. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero tomar pílula vermelha, quero ser bimodal.